Está começando agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências. E você sabe, nós estamos sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. É por isso que a nossa equipe viajou desde o Brasil até Israel para trazer a você informações que ajudem a compreender melhor o contexto histórico e arqueológico das maravilhosas histórias da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar um pouquinho a parábola do bom samaritano, uma das mais belas histórias contadas por Jesus. É por isso que nós estamos aqui, na estrada entre Jerusalém e Jericó, onde provavelmente tudo isso aconteceu. Portanto, não sai daí porque Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências, eu estou muito animado pelas informações que eu vou passar para você no programa de hoje. Você vai entender a parábola do bom samaritano talvez de uma maneira que nunca havia pensado antes. Tá bom? Então fique ligadinho porque temos muita coisa para contar. Porém, antes, eu tenho que apresentar para você com muita satisfação o presente da equipe da Novo Tempo e dos Anjos da Esperança para você, o nosso guia de estudos Evidências, que pode ser seu inteiramente grátis. Você pode pedi-lo através do telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou pelo site biblia.com.br. Você também pode mandar uma mensagem para nós através do WhatsApp que aparece aí na sua tela. Ah, e tem também um QR Code aí, você já viu? Você pode, através desse QR Code, ter mais informações sobre este curso que foi preparado com muito carinho para você. Eu não sei se você sabe, a Escola Bíblica da TV Novo Tempo é a maior escola de estudos da Bíblia do mundo e você também pode fazer parte dela. Então, peça o seu exemplar e nós mandaremos para você. Uma das coisas que me fascinam aqui em Israel é que você pode ver um pedacinho da história da Bíblia, às vezes até onde você se senta um pouquinho para tomar um fôlego. E isso acontece aqui. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês qual o significado dessa rocha onde eu me assentei para começar a contar para você o contexto da parábola do bom samaritano. Mas talvez eu vou surpreender você ao mostrar que o contexto dessa parábola vai muito além de apenas começar lendo o capítulo do Evangelho de Lucas. Eu tenho que voltar às páginas do Antigo Testamento. Se você prestar atenção, eu já falei no início do programa, nós estamos justamente na rota que vai de Jerusalém até Jericó. Jerusalém fica na parte mais alta em relação à geografia e Jericó fica na parte mais baixa, ali abaixo do nível do mar. E aqui nessa via de acesso, você tem uma história que revela o lado da justificação pela fé, da salvação contado por Jesus. Na verdade, em frente a mim, enquanto eu estou gravando para vocês, vários carros estão passando porque é uma rodovia moderna. Porém, o que eu quero chamar a sua atenção é que abaixo dessa rodovia moderna passa uma série de rochas, como esta aqui, que sobem até um morro que está bem à minha frente e depois vem aqui atrás. Ou seja, você tem um morro que começa aqui, desce, você tem a estrada moderna e ele continua do lado ali. Esse morro é feito por um tipo de rocha especial que, como você pode ver, ela é meio avermelhada. A palavra vermelha, em hebraico, é a palavra adumim. Adumim significa avermelhado, vem da mesma palavra Adon ou Adam. Adam, o nome do primeiro homem da humanidade, significa aquele que vem da cor vermelha. Adamá, Adamá significa vermelho. Então, Adom significa pedra vermelhada. Quando você tem também uma outra palavra que vem da mesma raiz, é a palavra Edom. Então você ouve falar muito dos descendentes de Esaú, que eram chamados de Edomitas, porque eles eram
talvez de pele mais avermelhada, ou quem sabe o próprio monte, que hoje nós chamamos de Montanhas de Edom, podem também dar a origem deste nome porque elas têm uma cor avermelhada ao pôr do sol. Seja como for, você já aprendeu que eu estou sentado em frente a um tipo especial de rocha que é chamado em hebraico de Adumim. Eles também dão um outro apelido para esse lugar onde eu estou aqui. O apelido é Maale Adumim. Por que Maale? Maale significa em hebraico a subida e Adumim quer dizer a subida da rocha vermelha. Como esta rocha é típica do setor onde eu estou, isto ajudou os arqueólogos a mapearem onde nós estamos. E esse lugar é mencionado no Antigo Testamento no livro de Josué. Por isso que eu falei que a história da parábola de Jesus começa muito antes. Eu vou ler para você e você vai prestar atenção aí. Eu estou lendo Josué capítulo 15, versículos 5 e 6. Quando fala dos limites da terra para o povo de Israel, a Bíblia fala justamente dos pontos geográficos que nós podemos ver aqui. E eu vou ler para você. O limite para o leste será o Mar Salgado. Evidentemente está falando do Mar Morto, que fica aqui ao leste, até a Foz do Jordão. E o Jordão está justamente um pouquinho mais acima, alimentando o Mar Morto. Quando você está aqui, tudo isso encaixa perfeitamente, como se fosse um quebra-cabeças em forma de mapa. Continuando a leitura, o texto me diz ainda: o limite para o norte será da Baía do Mar, começando com a embocadura do Rio Jordão. E de fato nós temos ao norte o Mar Mediterrâneo e dentro do continente você tem a nascente do Rio Jordão. Então olha como é que faz todo sentido a geografia. O Jordão nasce no norte, vem descendo, desemboca no Mar Salgado, que hoje nós chamamos de Mar Morto, e nós estamos então bem ladeados àquela fronteira. E do outro lado você tem o Mediterrâneo. Na continuação, o texto bíblico diz, no verso 6, o limite que sobe até Beit Roglá e passa do norte a Beit Arabá. Beit Arabá é justamente o deserto do Arabá, que está mais ao sul daqui. Nós temos três partes de um grande deserto aqui. Você tem o deserto da Judeia, que começa um pouco abaixo de onde eu estou. Você tem o deserto do Arava, ou Arabá, como está na Bíblia em português. E você tem o Negev, que é a parte sul do deserto e a maior dela. Vamos continuar aqui. Além dessa parte do Arabá, diz assim, subindo ainda esse limite, a Debir, desde o vale de Acor, olhando para o norte rumo a Gilgal, que é a montanha por onde Moisés, ou melhor, Josué, alcançou a terra prometida e fez ali um altar, você conhece isso na Bíblia. Josué acabou não entrando, porque a palavra de Deus diz que Moisés ficou do outro lado e ele morreu no lado que hoje nós chamamos de Jordânia. E na continuação diz assim, a qual está a subida de Adumim. Essa expressão em hebraico, a subida de Adumim, em hebraico é Maale Adumim, ou seja, a subida da rocha vermelha. Como eu falei, essa não é uma rocha que você vai encontrar em toda a zona aqui. Ela está geograficamente falando no mesmo ponto cardeal, no mesmo local em relação ao Mar Vermelho, em relação ao Mar Morto, em relação ao Rio Jordão, em relação ao Gilgal, em relação ao Mar Mediterrâneo do outro lado. Nós estamos então em Maale Adumim, o mesmo lugar mencionado em Josué capítulo 15. Agora, outra coisa que me chama a atenção é que nesse local aqui nós já temos a presença humana desde o período do Bronze Antigo, desde a época em que Israel estava caminhando para ocupar esse lugar. Aí nós terminamos o período do Bronze e então entramos no período que os arqueólogos chamam de período do Ferro. Mas o que interessa aqui é que nós temos indícios de habitações de pessoas durante longos e longos séculos aqui. Porém, como eu falei um pouquinho antes, nós já estamos começando aquele que é chamado de deserto da Judeia. Então não havia cidades inteiras aqui, mas apenas populações pequenas, um vilarejo aqui ou outro ali. E na época do Novo Testamento, muitas pessoas costumavam
usar uma estrada romana que foi construída aqui para descer de Jerusalém para Jericó. Foi nessa situação que um evento aconteceu. Um evento que talvez não seria novidade para muitas pessoas, porque vez ou outra ocorria um assalto nesse lugar, porque as pessoas passavam pelo vale, no meio do deserto, e eram assaltados por ladrões, por bandidos, que ficavam aqui e aproveitavam alguém que estava descendo sozinho. Aliás, havia até o costume das pessoas descerem a estrada aqui em caravanas, porque era mais seguro viajar. Foi nessa situação que Jesus aproveitou um evento de uma história que todos estavam comentando, de um homem que descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de bandidos, em algum ponto dessa estrada. Mas como Jesus usou essa história em seu ensino? Bom, eu vou contar para você daqui a pouquinho, num lugar um pouco longe do calor do sol. Vem comigo que eu vou apresentar para você. Se você tiver uma Bíblia aí, eu sugiro que você abra e acompanhe comigo essa parte. Ela está em Lucas, no capítulo 10, a partir dos versos 25 em diante, onde é dito: Eis que certo homem intérprete da lei se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você interpreta? Ele disse: Bom, na lei está escrito: ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ama o seu próximo como a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Agora faça isso e viva. Mas aquele homem, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus provavelmente teve esse diálogo com esse senhor, ou esse jovem doutor da lei, numa sinagoga. Era muito comum, enquanto você estava pregando, pessoas se levantarem e fazerem perguntas para o rabino que estava ensinando ali, perguntas de cunho ético, moral, teológico. E ele perguntou: que farei para herdar a vida eterna? É interessante que a Bíblia fala que no primeiro momento ele perguntou com o intuito de colocar Jesus em provas. Em outras palavras, deixe-me ver se esse rabino entende bem do que ele está falando. Jesus então, como um bom judeu, respondeu uma pergunta com outra pergunta. Jesus perguntou: o que está escrito na lei? E ele citou a lei. Jesus falou: então por que você me pergunta? Vai fazer isso. Aí ele pergunta: quem é o meu próximo? Aí Jesus, com muito amor, falou: deixa eu contar uma história para você. Você lembra daquele episódio de um homem que descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de ladrões? Sim, ouvi falar. Muito bem, vamos recapitular aquele episódio. E na continuação aqui, deixe-me dizer que você talvez esteja pensando: Rodrigo, mas parábola não significa que aconteceu de verdade? Não necessariamente. Há dois tipos de parábolas. Há parábolas que são fictícias, apenas para fim ilustrativo, e há parábolas que são situações da vida real, e Jesus pode ter usado uma situação da vida real, porque tudo faz sentido. Aliás, faz tanto sentido que eu resolvi contar essa parábola para você nesse pedacinho aqui. Sabe por quê? Esse trechinho pequeno onde eu estou aqui é o resto de uma pousada do tempo do primeiro século. Ou seja, na época de Jesus, exatamente onde eu estou, funcionava uma pousada. Pouca coisa dela foi escavada. E por qual razão? É porque acima daqui, em outros níveis, nós temos construções de outros períodos. Do período bizantino, do período das cruzadas, e aqui entra o dilema arqueológico. Às vezes, para encontrar antiguidades, eu tenho que destruir antiguidades. Então, só para você entender, esta parede que está aqui, na verdade, é o piso de uma época chamada período bizantino. Estou falando do 4º século de nossa era em diante. Aqui você tem o período bizantino. O que está mais acima aqui já seria do período dos cruzados. Então, para você escavar toda a hospedaria que havia no tempo de Jesus, você tem que destruir outras antiguidades mais recentes. É por isso que os arqueólogos escavaram só essa parte, e o que descobriram aqui? Que nós temos aqui uma casa muito grande. Aqui era onde ficava a cozinha, e a gente sabe que era uma hospedaria por dois motivos. Primeiro, pelo tipo de estrutura que se mostra aqui,
e o tipo de cozinha, que é muito grande para preparar quitutes ou almoço apenas para uma família de 4 ou 5 pessoas. Tudo indica, portanto, que o tamanho dessa cozinha era para preparar comida para um contingente maior de pessoas. E que contingente seria este? Certamente, transeuntes, viajantes que desciam de Jerusalém para Jericó ou subiam de Jericó para Jerusalém. E eles ficavam nesse tipo de pousada. Então aqui é originalmente a pousada do Bom Samaritano. Logo aqui atrás, nessa parede, tem também um poço da época do 1º século que identifica mais ainda esse lugar como sendo uma cozinha. Eles tiravam a água de lá e preparavam a comida aqui. Agora você imagina, quantas pessoas da época de Jesus comeram sendo servidas de algo que foi preparado aqui onde eu estou. Aquele homem da parábola passou por aqui também, tomou a sua refeição e, quem sabe, continuou descendo a estrada. Ou, quem sabe, o episódio do assalto aconteceu antes dele chegar aqui. Estas perguntas não têm uma resposta conclusiva. Nós podemos apenas imaginar o cenário. E se de imaginar se trata, agora eu quero convidar você a pensar comigo no que aconteceu. Pouco distante daqui existe uma estrada romana da época de Jesus. E foi ali, em algum ponto dessa estrada, que aquele homem foi assaltado. Mas a continuação dessa história é melhor eu contar para você de lá, onde provavelmente tudo aconteceu. Então vem comigo, que eu tenho mais coisas para contar para você. Eu trouxe vocês aqui porque este é um lugar importante do ponto de vista contextual para entendermos a história. Eu estou aqui num cruzamento de culturas. Por quê? Logo atrás de mim está Jerusalém. Ao sul está Jericó. Aqui à minha esquerda nós temos a Samaria e à minha direita a Judeia. Então você vê, samaritanos e judeus não se davam bem. Eu estou justamente aqui na borda dos dois reinos ou dos dois territórios, se eu levar em conta o mapa do tempo do Novo Testamento. Essa rodovia que vocês veem passando aqui, moderna, ela está construída em cima da antiga estrada dos romanos, ou seja, se eu tirasse esse asfalto, a estrada romana do tempo de Jesus apareceria. Agora, levando-se em consideração a possibilidade de que a história do Bom Samaritano refira-se a um episódio que de fato teria ocorrido, foi em algum ponto dessa estrada que tudo aconteceu. Então nós temos a pousada, que fica do lado de lá, nós temos a área de Samaria do lado de cá, Judeia ali, Jerusalém atrás, Jericó ao fundo. Na época de Jesus, muitas pessoas que estavam descontentes com a corrupção no Templo de Jerusalém acabavam vindo para se reunir nesta região aqui. Alguns ficavam morando em pequenos punhados de pessoas, porque eu falei, estamos diante do deserto, não dá para ter uma grande cidade, uma grande vila aqui. Outros apenas dormiam ali enquanto estavam de passagem. Foi nessa situação que um homem, descendo de Jerusalém para Jericó, acabou sendo atacado por bandidos. E indo por essa estrada, segundo o relato de Jesus, veio primeiro um sacerdote. E quando o sacerdote viu aquele homem caído à beira da estrada, não fez nada. Depois veio um levita, e o levita também não fez nada. Você sabe por que aqueles dois religiosos não ajudaram ao homem caído na beira da estrada? Eu vou revelar a você a razão. É porque aqueles religiosos eram fiéis à lei. Isto mesmo. Por mais paradoxal que seja, aqueles religiosos eram muito certinhos com os ditames da fé e não queriam pecar contra Deus. E uma das regras básicas da lei judaica é que você não podia tocar em cadáveres, senão você estaria contaminado. Agora imagina você sendo um sacerdote e um levita. Se você toca num cadáver, você está contaminado perante as leis de Moisés. Você estaria, de certa forma, quebrando um dos mandamentos de Deus. Nessa situação, eles, por serem fiéis à lei de Deus, paradoxalmente, acabaram pecando contra a lei de Deus porque não ajudaram o seu semelhante. Eles até tentaram fazer alguma coisa. Se você olhar na Bíblia, diz que o sacerdote descia por aquele mesmo lugar. E diz que o levita descia por aquele mesmo caminho. Isso dá a entender que um olhou de longe o homem caído, ficou na dúvida se ele estava vivo ou morto, resolveu não arriscar. Já o segundo
ainda chegou mais perto, quem sabe até quase tocou. Porém não fez nada, porque se o sacerdote, que é o líder, não fez, por que eu deveria fazer? Aí a parábola termina com um epílogo surpreendente. Certo samaritano, estamos perto da região de Samaria, que seguia o seu caminho, quer dizer, ele andava por as montanhas aqui, para evitar a estrada lá embaixo, porque os judeus poderiam apedrejá-lo se ele andasse lá. Quem sabe ele estava passando por onde nós estamos passando aqui. Ele resolveu descer e ajudar aquele homem. O curioso é que onde eu estou agora gravando esse programa para vocês, é justamente o resto de uma casa de banhos da época de Herodes. Ou seja, Herodes gostava de ter os seus banhos termais. Ele gostava de ter ali as suas saunas, as suas hidromassagens. E logo aqui atrás de mim, nós temos evidências de que aqui foi uma dessas casas de hidromassagem do período herodiano. Logo, provavelmente, na época de Herodes, ele construiu aqui também um pequeno palácio para ele. Por qual razão? Não sabemos, porque Flávio Josefo não faz menção disso, nem Fílon de Alexandria, nem Pausânias, nem qualquer outro dos escritores do passado. Mas, do ponto de vista arqueológico, havia algo de Herodes aqui, que talvez, presumindo, seria até uma forma de afrontar aqueles que, estando na pousada, tivessem também ódio do rei Herodes. Mas o samaritano, de certa forma alheio às brigas políticas, às confusões religiosas, filosóficas ou morais das pessoas, resolveu praticar o amor, mais do que simplesmente acreditar nele ou discursar sobre ele. E o mais surpreendente é que quando Jesus termina essa história, ele pergunta àquele doutor da lei quem foi o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores. Perceba, quem foi o próximo? A resposta óbvia, o próximo foi o samaritano. Porém, na história, o samaritano não é o que é ajudado. O samaritano é aquele que oferece a ajuda. Em outras palavras, aquele doutor da lei pensava que o próximo era alguém que precisava de socorro. E Jesus inverte os papéis, mostrando que o próximo foi aquele que socorreu. E quem ele havia socorrido? Provavelmente, quando você lê a parábola, dá a entender que existe a probabilidade de que, quem sabe, aquele doutor da lei seria o homem caído à beira da estrada, que não teve a ajuda dos seus patrícios, nem do sacerdote, nem do levita, porém de um samaritano. E como é que eu posso afirmar que talvez aquele doutor da lei seria o homem caído à beira da estrada? Simples, porque ele pergunta a Jesus no início, quem é o meu próximo? Então ele estava procurando a identidade do próximo dele. E Jesus conta a história do bom samaritano, mostrando quem foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores. Em outras palavras, se o samaritano é o próximo do que caiu na mão dos salteadores e o doutor da lei perguntou quem era o próximo dele, então, obviamente, ele seria o homem que caiu na mão dos salteadores. Agora, o mais interessante é que esse samaritano que o salva pode ser um símbolo do próprio Senhor Jesus, que uma vez foi até atacado por alguns contemporâneos, sendo chamado de samaritano. Sendo Jesus, então, o samaritano rejeitado, aquele que recebe apelidos e que salva o que está à beira da estrada, o ato seguinte dele é de suma importância para o nosso entendimento. A Bíblia diz que o samaritano não salvou o homem para deixá-lo à beira da estrada, mas também não levou o homem para casa. Ele conduziu o homem para onde? Para a hospedaria, ali, do outro lado da estrada. E quando ele chegou à hospedaria, ele entregou 2 denários ao dono, pedindo, cuida desse homem. Agora imagine isto. Jesus faz um papel semelhante ao nos salvar. Quando Jesus nos salva das quedas desse mundo, ele não nos salva para nos deixar no mundo, mas ele também não nos leva imediatamente para a casa do Pai, para o paraíso. Para onde Jesus nos conduz? Para a igreja. Assim como o samaritano levou aquele homem para a hospedaria, não o deixou à beira da estrada no mundo, mas também não o levou para casa, porém conduziu à hospedaria, Jesus também, quando salva você, ele não salva para deixar você onde você está, mas ele também ainda não levou você ao paraíso.
Jesus conduz você para a igreja. Igreja que muitas pessoas pensam não fazer parte do caminho, da trilha espiritual dele. E mais, quando ele leva o homem para a hospedaria, o que o samaritano diz para o homem que estava ali no balcão? Quem sabe naquele mesmo lugar onde eu comecei a ler essa história para você. Ele diz, cuida dele e dá algum dinheiro. E fala, e continua cuidando dele, porque se alguma coisa você gastará mais, está aqui na Bíblia, eu o indenizarei quando voltar. Percebeu que lindo? Você que está lutando na igreja, muitas vezes sem reconhecimento, desanimado, porque a igreja parece apenas uma estalagem à beira da estrada, com um monte de problemas políticos em volta, samaritanos brigando contra judeus, Herodes provocando todo mundo, conflito, a demora da vinda do reino, parece que nada está acontecendo, porém dia após dia, Jesus, nosso Salvador, o nosso bom samaritano, vai tirando pessoas caídas à beira da estrada e conduzindo para a igreja, para a hospedaria. E hoje, ele conduz uma pessoa até você e diz, cuida dele. E se você gastar alguma coisa a mais, eu indenizarei você quando eu voltar. Você está esperando a volta de Jesus? Ele voltará muito em breve. Pessoas que conviveram nesse lugar, quem sabe alguns que trabalhavam servindo a Herodes aqui onde eu estou, ou servindo os viajantes lá na hospedaria, quem sabe algum samaritano que veio desse lado, ou algum judeu que veio do outro, quem sabe algum cidadão de Jerusalém que estava descendo por Jericó, quem sabe os próprios personagens dessa parábola estavam contemplando tudo isso, hoje já são poeira do tempo porque morreram, mas todos eles e todos nós estamos ao curso da história, aguardando o retorno do bom samaritano. Naquele glorioso dia em que ele falará para cada um de nós, venham benditos de meu Pai. Assumam agora, por herança, o reino que está preparado por vocês desde a fundação do mundo. O programa Evidências de hoje fica por aqui, mas semana que vem continuaremos a nossa rota aqui pelas terras bíblicas, mostrando mais coisas importantes acerca da palavra de Deus. Então, um grande abraço e até lá!